Perfeição não é sinônimo de felicidade, e viver uma vida infeliz não é realmente viver. Gente, eu trouxe essa bomba. Esta bomba. O que é isso? Sociedade dos Poetas Mortos. Monday, humiliation. Tuesday, suffocation. Wednesday, condescension. Thursday is pathetic. By Friday, life has killed me. By Friday, life has killed me. Eu comprei uma livraria muito fofinha, gente. Tipo, lá em Paris. Calma, eu tenho sacola aqui, porque eu vou colar no meu journal. Calma. Olha isso. Olha a sacola. Não. Essa sacola é assim, imagina a livraria. Eu queria gravar pra vocês, peraí. Eu queria gravar pra vocês, mas eu fiquei com vergonha, porque tava, tipo, meio cheio, então... Mas, enfim, eu comprei esse livro. Eu já tinha visto o filme, mas me destruiu da mesmíssima forma. Ai, que livro triste do caramba, juro. Eu terminei o livro, mas honestamente eu acho que foi o livro que terminou comigo. E, tipo, eu já sabia o final. Bom, mas é um livro triste, é um livro tristérrimo. Mas também é um livro muito bonito, que traz, assim, muitas mensagens. E, bom, eu vou falar um pouco dele aqui pra vocês. Assim, confesso que eu tô um pouco perdida pra gravar esse vídeo, porque eu não sei muito bem o que falar. Eu tenho vergonha de ser muito profunda, porque eu acho que eu tô, tipo, sendo metida poeta, e é uma coisa que eu não suporto. Então eu vou só falar meio superficialmente, mas é um livro muito bonito, é muito profundo mesmo. Mas, bom, é isso. Bom, primeiro, custou 11 euros, tá? Quem converte não se diverte. Mas eu acho que assim, convertendo seria o preço normal de um... Não seria. Não seria. Enfim, livraria independente, né? Bom, apoie o comércio local de Paris. Bom, esse livro conta a história. Se passa em uma escola pra meninos muito tradicional, sabe? Muito cabeça dura, aquelas escolas que, tipo, são super puxadas e eles querem que os alunos sejam advogados ou médicos. Então, assim, eles não incentivam de forma alguma a arte. Ou, tipo, pensamento crítico, essas coisas. Mas chega um professor de inglês, o Mr. Keating. O Mr. Keating não é um professor muito tradicional. Ele ensina inglês, né? Então eles estudam muita poesia, essas coisas. Mas ao invés de ele mostrar a poesia como algo a ser estudado, eles mostram a poesia como algo a ser sentido. E assim, os meninos começam a entender os sentimentos, que eles começam a entender que a poesia pode ser algo bonito, que a literatura pode ser algo bonito e não algo só a ser estudado, sabe? Algo chato de escola. E ele também ensina uma coisa muito linda, um dizer muito lindo, que é carpe diem, que significa aproveite o dia. E não é tipo viver, mas intensamente, mas não como se não tivesse responsabilidade ou, enfim, é você viver de uma forma que você quer viver, sabe? Sem pensar, claro que pensando nos outros, mas assim, pensando na sua alegria em primeiro lugar, sabe? Então, é tipo, você achar um propósito na sua vida. Isso é o lema, digamos assim, do Keating. E isso é uma coisa que os meninos da escola, né, não tinham. Porque todos já cresceram com um roteiro pronto, sabe? Eles iam ser advogados, médicos ou engenheiros. Mas alguns deles não queriam ser isso. Por exemplo, o Neil, ele queria ser ator. E quando o Keating chegou na escola, ele se sentiu acolhido. Ele sentiu que ele tinha a capacidade de correr atrás do sonho dele, sabe? Ele podia ser feliz. Ele não precisava seguir a felicidade que o pai dele julgava ser ideal. E muitas vezes o que é ser feliz, ser bem sucedido, perfeito pro pai dele,
não é o que o Neil quer, não é o que o Neil vê, ou pessoas no geral, como algo feliz. Tipo, ser um médico, ter uma carreira como médico, não é o que todo mundo vê como a carreira ideal, a carreira perfeita. Tirar notas boas não é o que todo mundo vê como ser um aluno perfeito. Então eu acho que mostra muito isso, que só você pode viver por você, sabe? Só você sabe o que você quer, só você se conhece. E, bom, esse é, eu acho que é o ponto principal do livro e do filme, enfim, da obra. Mas outra coisa muito, muito linda... Pera, eu vou pausar pra não ficar muito longo e meu celular não explodir. Oi, gente, fiz uma pausa no vídeo e tô tomando um sorvetinho de matcha. Então, gente, voltei do meu passeiozinho na cidade, que durou 4 horas. E, bom, vamos voltar pro vídeo. Bom, eu perdi um pouco a linha, mas depois de escutar o que eu gravei 3 vezes, eu acho que eu já consigo me achar melhor. E, bom, emendando no que eu falei anteriormente, uma coisa que eu penso muito é se eu tô vivendo pra mim ou pros outros. E isso é uma reflexão que todo mundo tem que fazer, sabe? E eu acho que, assim, honestamente, eu vivo mais pros outros do que pra mim. Isso é uma coisa que eu tenho que mudar. Eu tô mudando, eu tô me esforçando, sabe? Eu tô falando o que eu quero, o que eu sinto. Eu acho que tá me fazendo muito bem. E eu acho que, assim, recomendo pra todo mundo. Porque, bom, outra coisa que mostra no filme/livro é ver as coisas em outra perspectiva. Tanto que tem uma cena que, tipo, o Keating literalmente sobe em cima da mesa dele e pede para os meninos subirem em cima de suas carteiras para verem o mundo em outra perspectiva. E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente acaba ficando preso em uma única visão, sabe? Às vezes, política, tipo, muitas vezes a gente acaba tendo a mesma opinião política dos nossos pais, sem estudar, sem pensar com a nossa própria cabeça, sabe? Foi o único exemplo que eu consegui pensar agora, mas, enfim, tem outras coisas também, religião, enfim. E isso é uma coisa, como eu já comentei, né, que a partir do momento que você entra na escola, que eu ainda não sei o nome, não vou saber, você meio que já tem a sua decisão de carreira tomada, sabe? Tem que ser, sabe, você tem, assim, uma única visão de mundo. E o Keating apareceu para ensinar para os meninos que existem outras coisas, sabe? Então, esse exercício de, tipo, mostrar que existem outras perspectivas pode se enquadrar em muitas coisas da nossa vida. Por exemplo, uma briga, sabe? Ou esse lance da opinião política, de religião, que muitas vezes a gente acaba pegando dos nossos pais, não é necessariamente o que a gente acredita. Ou profissão também. Enfim, eu acho que é muito importante a gente ver as coisas em mais de um ângulo, sabe? E o Keating fez um exercício, tipo, ele pediu para os meninos literalmente verem a sala de aula em outro ângulo. Então, isso é legal. E, bom, outra coisa. Esse livro traz muito o poder das palavras, sabe? Não o poder das palavras, tipo, tipo, palavras têm poder. Não, é tipo, como as palavras podem ser usadas pro bem, não, né? Tecnicamente é. Como você pode expressar suas emoções com palavras, sabe? Como você pode expressar suas emoções, primeiramente. Tanto que o Knox, sei lá, ele tava apaixonado, né, por uma garota chamada Chris. Isso não é meio um spoiler, tá? E ele escreveu vários poemas pra ela, falando sobre como ele se sentia. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que na nossa sociedade tá muito
os homens, no geral, eles não podem sentir, eles não podem demonstrar o que eles estão sentindo, sabe? É uma coisa muito... Tipo, o homem não chora, sabe? E o Keating acabou mostrando que eles podem mostrar os sentimentos deles, sabe? Que eles podem, os poetas, a sociedade dos poetas mortos, podem falar, sabe? Eles podem demonstrar os sentimentos deles, eles podem fazer as suas próprias vontades. E, bom, é basicamente assim, variações sobre o mesmo tema que eu tô falando, mas, bom, é um personagem que eu gosto muito, é o Todd. Que, assim, ele entra na escola porque o irmão dele estudou lá. E, assim, sabe quando você tem um irmão mais velho e inteligente, todo mundo te compara com esse irmão, e você não se acha suficiente porque você nunca vai ser seu irmão, e, enfim, é isso? Bom, é assim que o Todd se sente. E ele é muito tímido, muito tímido. Ele não gosta de falar na aula. No começo do livro, o Keating passou um exercício para cada menino escrever uma poesia e depois apresentar na frente da sala. E o Todd chegou a escrever a poesia, mas ele não conseguiu falar na frente da sala, então ele mentiu que não tinha feito a tarefa. E isso mostra, no começo do livro, que ele é muito tímido, ele é muito inseguro, sabe? Ele acha que ele não tem local de fala, ele acha que ele não pode falar, que ninguém nunca vai escutá-lo. Mas ao decorrer da obra, depois que ele entra na Sociedade dos Poetas Mortos... não sei se eu falei sobre isso, mas é tipo uma sociedade de garotos que se reúne pra ficar lendo poesias, autorais ou não. E eu achei isso muito legal, gente, é muito legal. E assim, quando ele tava meio apreensivo de entrar na sociedade, porque ele tinha muito medo de falar. Então, ele não queria entrar de jeito nenhum, porque ele ia ter que ler poesia, ele ia ter que se abrir. E não quero. Daí o Neil convenceu ele. E ao decorrer da obra, ele começa a escrever suas próprias poesias, ele começa a ler as poesias nas reuniões da sociedade. Eu acho isso muito... vai mostrando como quando a gente acha uma ferramenta para se expressar, mesmo você sendo uma pessoa tímida, sabe? Mesmo você achando que você não pode falar, que você não merece ser ouvido, às vezes com as pessoas certas e com as ferramentas certas... Gente, minha dicção é muito ruim. E com as ferramentas certas, você consegue falar, sabe? E você vai se soltando. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu comigo, porque eu costumava ser muito tímida, gente. Tipo, eu jamais criaria um canal no YouTube. Jamais. Tipo, a Isabel de 3 anos atrás. A Isabel do ano passado, na verdade. Jamais. Assim, não, eu até criaria, mas eu não contaria pra ninguém. Seria, assim, um segredo às 7 chaves. E agora, tipo, eu posto no meu Instagram normal, que, assim, meio mundo me segue, o link do meu vídeo pra vocês assistirem. Então, bom. E com as pessoas certas, quando eu conheci... Eu tenho um grupo de amigas que eu sou muito grata. Muito grata. Seria infinitamente grata por elas, porque elas me ajudaram muito a vencer minha timidez, sabe? Eu sinto que eu sou ouvida, sabe? Que eu sou acolhida lá, né, com essas amigas. E eu acho que é basicamente isso que aconteceu com o Todd, sabe? Quando ele entrou na sociedade e quando ele conheceu o Keating, ele se sentiu parte, ele se sentiu pertencente de algo, sabe? Ele se sentiu acolhido. E eu acho isso lindo, porque mostra como a gente pode mudar, como a gente não é uma coisa só, sabe? Tipo, a Isabel é tímida. Não, eu não sou tímida. Eu já fui, eu costumava ser, eu não sou. Ou, é um exemplo muito pessoal. Mas, por exemplo, você não é o seu diagnóstico, sabe? Isso eu já saí muito da linha. Mas, bom, isso também mostra
como é muito importante a gente ter pessoas conosco, sabe? Por exemplo, um mentor, que no caso seria o Keating, ou num cenário real, pode ser nossos pais, ou eu sei que muitas pessoas não têm uma abertura pra falar com os pais, né? O que é bem triste, eu sei. Mas pode ser um professor, um amigo, sabe? E a importância de ter alguém que você confia, sabe? A importância de ter alguém que você se ancora, que você pode conversar. E o Keating representa isso, sabe? Representa uma espécie de apoio, uma espécie de âncora na vida dos meninos, principalmente do Todd. Só que ele foi ajudando o Todd a se soltar, sabe? A achar ele dentro dele mesmo. E também com o Neil, que ele foi assim... O Neil confiava muito nele, sabe? Ele conversava com o Keating sobre o sonho dele de ser ator e tal. E ele também ajudou o Keating a achar ele dentro dele mesmo, sabe? Achar a felicidade dele. E eu acho que... Isso é um pouco controverso, mas eu acho que o Neil foi feliz, sabe? Foi. A gente... Eu não vou mais falar nisso, porque pode virar um spoiler. Então, não vou mais falar. E, bom, depois disso eu perdi a linha. Pra mim é muito difícil falar, assim, seriamente, sem me distrair. É de verdade muito difícil. Mas também é muito difícil seguir um roteiro, porque aí eu fico muito presa no roteiro. Eu acho que eu sou boa de improviso, mas eu não consigo manter a linha muito rápido, sabe? Manter a linha por muito tempo. Eu fico me perdendo, tipo, agora eu tô pensando no sorvete de matcha que eu tomei. Gente, é muito bom, eu vou tomar amanhã de novo, com certeza. E eu também peguei a receita e eu aprendi a fazer, eu vou tentar fazer em casa. E eu perdi totalmente a linha. Bom, mas eu acho que essa obra é muito sobre achar você dentro de você, sabe? E também é muito sobre pensar por você mesmo. E de qualquer forma, né, quando você pensa por si mesmo, você acaba se achando dentro de você. E, bom, é isso. Eu falei muito. Nossa, eu gravei um take de 11 minutos, sem corte nenhum. E eu vou esquecendo o que eu falo, então às vezes eu falo coisa que não tem nada a ver, ou... Enfim, talvez eu apague esse vídeo. Mas é isso, gente. Beijos.